Estamos falando nesses dias da superioridade de Jesus Cristo, que está acima de toda a criação, porque Ele é Deus. Falamos que a sua palavra é a última. Ele é a última palavra de Deus para a nossa salvação e para toda a humanidade. E hoje vamos continuar refletindo sobre isso, agora no capítulo 3 de Hebreus, onde a gente vai falar sobre Jesus é maior do que Moisés. A partir do versículo 1 ele diz o seguinte: portanto, santos irmãos, participamos do chamado celestial. Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Nós sabemos que Moisés foi um servo do Senhor, conhecido como amigo de Deus, usado para trazer ali a palavra ao povo. Você vai entender ali todo o Velho Testamento, a lei, os 5 primeiros livros. E ele é um servo, um instrumento usado para trazer essa palavra, a lei para o povo de Deus. Mas nós sabemos que, como ele foi fiel à casa de Deus, também Cristo foi infinitamente mais fiel do que ele. Nós podemos ver aqui nos textos que ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus Cristo, ele começou o seu ministério desde o seu nascimento. Ele foi sempre fiel a Deus, vivendo a palavra, instruído, crescendo no conhecimento e na graça. Moisés, um instrumento, trouxe a palavra ali e a direção de Deus para o povo. Nós temos que entender que muitos hoje colocam intermediários na sua adoração. Colocam pessoas, pastores, bispos, apóstolos, padres, papas, tantas coisas à frente daquele que é a palavra. Mas o único fiel é o Senhor Jesus. E o texto, ele continua dizendo, verso 4, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança a qual nos gloriamos. Nós entendemos que Deus é o construtor. Ele construiu todas as coisas. Ele que fez. E maior honra há naquele que constrói. Não na casa em si, não no servo, no instrumento que foi usado, mas naquele que faz todas as coisas. Moisés, como um servo fiel a Deus, foi usado para levar o direcionamento de Deus ao povo. Nós vamos ver ali no Monte Sinai, onde ele vai subir, receber ali a palavra de Deus, onde ele fica 40 dias ali, e quando ele desce, o povo já estava em confusão, seguindo ali um Deus criado por suas próprias mãos, o famoso bezerro de ouro. E isso não agrada a Deus. E Moisés foi fiel, mostrou o caminho e colocou ali o direcionamento da palavra de Deus. Mas o nosso Deus usou o Senhor Jesus como palavra final, como superioridade, como algo maior sobre todas as coisas. E Cristo foi fiel, fiel até a morte e morte de cruz. Assim o texto bíblico nos ensina. Cristo não somente trouxe a palavra, o novo mandamento, o evangelho, as boas novas, mas também se entregou. Ele se entregou por todos nós, deu a sua vida e por isso foi achado fiel e exaltado. Você vai lembrar que no programa passado a gente falou que ele foi exaltado às maiores alturas. Deus, Cristo Jesus, Ele é o nosso Senhor. E isso é muito interessante, porque quando você olha aqui, muitas pessoas às vezes olham para esse texto com a cara fechada, Algumas pessoas olham, como assim, Mas Moisés, Cristo é maior do que todos. Cristo é a própria palavra. Ele foi fiel, ele se entregou. E é essa confiança, que nós devemos nos apegar. Veja que existe uma advertência aqui no versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente a essa confiança. Será que nós estamos nos apegando firmemente a essa confiança? Será que eu e você estamos colocando a nossa fé em Cristo Jesus como se deve?
Será que Ele é o nosso Salvador? Nós temos que pensar sobre isso, porque quando entendemos o Evangelho, Cristo veio até nós, deu sua vida, nos livrou de toda a condenação que era justa e digna a nós. Ele nos deu vida e nós colocamos a nossa fé nele. Já lemos aqui Efésios 2:8, aonde a palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e é essa fé em Cristo Jesus. Isso não é dom nosso, mas é dom de Deus. Que nós possamos colocar a nossa fé nele e que você possa refletir nisso. Cristo é superior. Ouça essa canção, reflita um pouquinho e já a gente volta com a conclusão desse estudo. Aleluia! Nosso Deus é maravilhoso. Como é bom colocar a nossa confiança. Você já examinou a si mesmo? Já olhou para dentro de si e viu se realmente você tem vivido a fé em Cristo Jesus ou você tem colocado a sua fé em outras coisas? Nas coisas criadas, tudo o que existe. Porque o Senhor mesmo nos ensina em 1 Coríntios a examinar a nós mesmos, olhar para dentro de nós e ver se há algo que nos afasta do Senhor. Será que a minha fé é genuinamente colocada no Senhor? Será que estou vivendo a fé genuína em Cristo, a fé que salva? Por isso, o autor aqui aos Hebreus coloca essa advertência. Será que você se apegou firmemente à palavra de Deus? Que nós possamos nos apegar à palavra de Deus de verdade, não apenas como um ato religioso, sem nenhuma vida ou sinceridade. Lembra quando o pessoal no Velho Testamento adorava a Deus? O Senhor já repreendeu eles de várias maneiras. Em Isaías capítulo 1, 2 e diante, você vai ver ali Deus reprovando uma adoração simplesmente religiosa, porque batiam no peito achando que eram filhos de Abraão, descendência do pai da fé. Mas na verdade eles não conheciam Deus, estavam com seu coração afastado do Senhor. E o Senhor nos chama a colocar a nossa firme esperança ou firme confiança para nos gloriarmos em Cristo, porque é isso que vale a pena. Cristo em nós, a esperança da glória. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, que você possa passar por esse momento tão delicado com saúde, graça, mas que você possa entender que sem Cristo nós não somos nada. Que Ele possa reinar sobre sua vida, sobre sua casa e que o Senhor te abençoe. Não perca o nosso próximo programa. Até lá! Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão.